Olá, aqui quem fala é Gustavo Lagares. Eu sou doutorando em Ecologia Política, internacionalista de formação, me tornei mais recentemente psicanalista, e meu objetivo com esse canal, com esse espaço, é conversar um pouco sobre as nossas emoções relacionadas às questões ecológicas, climáticas e às perturbações outras que a gente vivencia nesse momento de crise, eminência de colapso, transformações que afetam a todos de formas que a gente ainda não tem vocabulário e não tem uma forma adequada para pensar, né? Eu queria começar esse espaço falando sobre a decisão que foi tomada essa semana pelo Comitê Internacional de Estratigrafia, né? É um comitê de geólogos, né? Que estava discutindo a respeito da criação ou não de uma nova época geológica, né? Da adição à escala de tempo geológica de uma nova época. A proposta que estava em jogo, né, colocada, era a proposta do antropoceno, né? A ideia de que a ação dos seres humanos teria se tornado a principal força geológica a partir de 1950, em específico, e isso teria então seria motivo para a gente criar uma nova época, né? E para essa época ser datada ali nos anos 50, porque a partir daquele momento teria havido uma grande transformação, né? Esse é o termo, aliás, uma grande aceleração. É o termo utilizado por um historiador e que foi incorporado pelos antropocenólogos, né? Segundo o qual, no pós-guerra, houve uma aceleração de diversos indicadores com relação ao sistema Terra. A recusa dessa nova época, a justificativa dada por alguns do comitê, é o fato de que ela reduz em muito, né, o tempo em que se considera a incidência humana, né, deixando de fora alguns dos principais acontecimentos que precedem ao século XX. Então, por exemplo, a Revolução Neolítica, né, ou a criação ali da agricultura de uma forma que viabiliza a produção, a criação de cidades, né, é, mas também mais recente a invasão e colonização das Américas, né, que teve impactos ecológicos e humanos em escala também sem precedentes. E, por fim, ainda a Revolução Industrial, né, que é quando a emissão de carbono, CO2, já começa a ter uma dimensão mensurável, né, que afeta o equilíbrio do Holoceno. Então, o fato de que a geologia precisa de uma camada específica, né, um estratótipo, que é o termo que eles utilizam, né, um sedimento ali que é representativo dessa transformação, né, no caso do antropoceno seriam os isótopos radioativos das bombas atômicas, né, porque é uma coisa que é mensurável no planeta inteiro, que é claramente ação humana, né, essa necessidade da geologia, ela, de alguma forma, conflita com a situação que a gente vivencia, porque o antropoceno, ele mistura, né, história humana e história geológica, ação humana e ação da natureza, né, coisas que, na modernidade, não fazem sentido, né, no pensamento moderno, na forma que a filosofia moderna produziu sua história, sua política, enfim. Então, esse desafio, ele também dificulta o trabalho dos geólogos, porque quando eles estão procurando um único ponto na história que marca esse início do antropoceno, eles estão necessariamente tendo que deixar de lado outros momentos importantes que não podem ser desconsiderados. Então, a proposta de um dos cientistas do comitê foi o estabelecimento do antropoceno não como uma nova época, mas como um evento geológico, né? O evento é um termo muito mais solto, né? Que não precisa de uma votação para ele ser declarado, e também ele não entra na escala de tempo geológico, embora ele seja considerado quando se pensa historicamente a geologia. Então, outras extinções em massa, por exemplo, a grande oxidação, ela é considerada um evento, né? Então não é uma transição de época ou coisa do tipo. Então, outros eventos, né, outras situações têm essa terminologia, e com isso ficaria mais fácil de colocar algo como o antropoceno nos livros didáticos, né, em consideração daquilo que a geologia reconhece do que está acontecendo, né. De todo modo, já existiam muitas críticas com relação ao antropoceno em outros aspectos, né. Não só essa dificuldade de pôr uma data única de início, mas também o próprio prefixo do anthropos, né, que de certa forma generaliza a responsabilidade da humanidade como um todo, né, no que tem nas transformações que têm acontecido no sistema planetário. Então, de certa forma também é uma dificuldade de dar um nome único para isso que a gente está vivenciando, né. Há críticas, né, e propostas outras, como o Capitaloceno, talvez a mais conhecida delas, né, mas também o Plantationoceno, que vai apontar para um início já com a modernidade e a difusão do sistema de plantation no colonialismo, né, as monoculturas e tudo mais. É, mas outros autores também vão apontar para o fato de que não há um nome que dê conta de tudo, né, e que talvez a gente precise realmente de muitos nomes, né, de 1000 nomes
para isso que Gaia, né, o sistema planetário, tá, com a sua reação, está suscitando. Ao mesmo tempo, o reconhecimento por um comitê, né, internacional de cientistas, ele tem um papel importante para a difusão do que está acontecendo, para poder, de alguma forma, legitimar ainda mais o que a gente sabe ser um alvo de muitos ataques, né, e questionamentos pelos climatocéticos, né, negacionistas, algo do tipo. Então, a gente está numa situação desafiadora, né? E sabe-se que esse julgamento, essa escolha, né, esses votos podem vir a acontecer de novo, a proposta pode ser recolocada, talvez em novos termos, né? Mas, enquanto isso, a gente fica aguardando, num futuro cada vez mais incerto, o que eles vão decidir com relação a esse termo. Se você gostou dessa conversa, acompanhe o canal aqui no YouTube, no Instagram também, onde aterrar. A ideia é a gente estar procurando um solo firme e comum para a gente poder se situar num contexto, num momento histórico, no antropoceno, em que tantas incertezas e perturbações ecológicas estão em jogo. Valeu!